Todos os pais querem que seus filhos tenham sucesso na vida. E por sucesso, queremos dizer não apenas ter um bom emprego e uma boa renda, mas também ser feliz. E todos os pais se perguntam como podem fazer isso acontecer. Nesse episódio do Pediatra Cast, vamos falar como podemos ajudar os adolescentes a desenvolver habilidades para enfrentar os desafios da vida. Fique conosco. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Passi. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini e esse é o Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Passi, pai do João, pai do Davi, marido da Carol, e vou te falar que essa quarta temporada eu tava com saudade e ficamos muito tempo sem gravar, hein? Ficamos mesmo. Eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura. Tava com saudade de gravar e esse episódio é super bacana para qualquer faixa etária, para que você já exercite essa função de estimular o seu filho adequadamente, não é, Ivani? Com certeza, Carol. Eu sou Ivani Mancini, pediatra, podcaster. Eu sou mãe do Fernando, que ainda está na faixa de adolescência, que hoje em dia ela vai se estendendo daqui a pouco até os 40 anos de idade. Meu filho tem 20 anos, né? Mas ainda se considera um adolescente. E eu acho que esse episódio ele fala sobre coisas importantes e coisas que assim, que a gente às vezes não se dá muita conta e que fazem diferença para a vida toda, tá certo? Isso é tão importante, Ivani, que muitos centros de excelência estudam. Então, veja, de acordo com o Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, o sucesso do qual estamos tratando se baseia menos das notas e atividades extracurriculares e mais em um conjunto básico de habilidades que ajudam as pessoas a enfrentar os desafios inevitáveis da vida. É aquele famoso soft skill, né? Exatamente, que a gente falou já em outros episódios e que a gente vai reforçar aqui para ajudar os pais a auxiliarem os seus filhos. E a gente já tinha falado nisso, mas assim, essas habilidades, elas se enquadram no que a gente chama de habilidades de função executiva. Funções executivas, que a gente usa na autorregulação. Exatamente. Tá? Então, a maioria das pessoas que são bem-sucedidas e felizes na vida, elas têm fortes habilidades de funções executivas. É tá? isso aí. Então, e aí quais são, Carol, as 5 habilidades básicas mais importantes? Então, são 5. Planejamento, foco, autocontrole, consciência e flexibilidade. Certo? Então, o que seria planejamento? Capaz de fazer e executar metas e planos corretos. Isso é simples. A pessoa se organizar. Se organiza, planeja simples, e cumpre. Até a página 2. Tem gente que não consegue. Era fácil de entender, mas para planejar nem todo mundo consegue. Segundo é o foco, que é a capacidade de você se concentrar no que é importante num determinado momento. Então, isso é fundamental. Se a pessoa perde o foco, já era. E nos dias de hoje, cada vez mais difícil, né, Ivani? Porque Exatamente. A gente tem visto a ação das telas dificultando o foco, e a gente vai falar disso. Exatamente. Autocontrole. O controle de como respondemos não apenas às nossas emoções, mas também às situações estressantes. Né? Pois é. O autocontrole eu acho que é um Vou dizer que esse daí não é muito autocontrole, eu acho que... Puxa vida, hein, Ivani? Olha, esse eu precisava ter melhorado. Bom, consciência. Consciência é não apenas você perceber as pessoas e situações ao nosso redor, mas também entender como é que você se encaixa nesse contexto. Exato. Quer dizer, você não é que você... Muita gente, falta muito isso para muita gente. Sem aqui dúvida. No Brasil, acho que, olha, a gente precisaria assim, treinar mais isso, essa consciência de ver, de estar no meio, né? Com certeza. E flexibilidade. E a flexibilidade que é a capacidade de se adaptar às situações em mudança. Essa flexibilidade também é uma coisa que a gente tem visto como um grande desafio nos dias de hoje. Né? Carol, o que você acha nesses 5 habilidades aqui? Eu sei que para mim, eu tenho consciência de que o meu autocontrole poderia ser um pouquinho maior. Minha flexibilidade também não é das maiores, assim. Mas eu acho que em planejamento e foco eu sou boa. Eu não. E você, Carol? Eu acho que o meu é planejamento. Eu planejo, mas eu sou... Na hora de executar, eu tenho mais... Eu peco. Um pouquinho mais de dificuldade. Meu E você, autocontrole Gu? e flexibilidade acho que vai bem. Flexibilidade e consciência. Acho que são minhas duas habilidades. Maiores, né? E o menor, assim? Planejamento e foco. Eu sou um cara com dificuldade de planejamento e foco. Ainda bem que eu tenho bons sócios. Excelente de planejamento. Mas em compensação, né?
Não, mas é bom que o a gente se autocontrole. equilibra. Mas é por isso que eu acho que a gente tá num trio bacana aqui. Isso porque aí, se a gente complementam. eu acho. Acho que... Acho que o autocontrole eu sou bem também. Eu É sou claro bem de que é. Você é autocontrole, ótimo. Você é ótimo em autocontrole. Porque eu já já te teve provoquei conversas tanto, difíceis, Gustavo. Se você não tivesse autocontrole, Gustavo, você já tinha me estrangulado há muito tempo. Você sou tava bom, preso. Com certeza. E em casa a Carol também, ela dá umas cutucadas. É, né? Ela- Então. Sabe aquelas de Acho bem cutuca que- e Não, corre? meu marido, por exemplo, ele tem um autocontrole fantástico. Ah, não, mas ele Nossa, tem flexibilidade espetacular. Ele tem Agora, o escrito. planejamento e o foco já... Então, mas normalmente você percebeu Por que são isso coisas que eu me dou bem com ele, exatamente. São É isso coisas aí. difíceis, não dá pra ter tudo. Agora, você ser tudo isso, gente... Não, eu acho que não tudo, mas você saber buscar o melhor né, em você. Então, assim, Não, e você melhorar no que você não é tão bom, Exato. saber, ter a consciência, né, gente? Por Isso. exemplo, meu filho é o seguinte, é flexibilidade, nota 1000. Autocontrole, nota 1 trilhão. Entendeu? Agora, o foco já peca, né? é o planejamento também, entendeu? Já não é aquelas coisas. Mas ele tá aprendendo, né? Eu acho que Laura Então, é ele filho de- deve ter Puxou do pai dele, exatamente. então, Então, mas ele e o Paulo devem ter uma predisposição a fazer coisas criativas, construções, coisas mais abstratas, assim, não? Não sei, Como, não. que é como era o Não. caderno de educação artística do Fernando? Não, o Fernando, ele conseguiu ficar de recuperação de artes. Ah, é? Ele conseguiu. A professora me disse que ele estava de recuperação de artes. Porra, aí você ela me não. ferra também, Fernando. Tô Gustavo, tentando aliviar Gustavo, você, mano. ela contive o riso, entendeu? De como que o menino ficou de recuperação de arte, gente. Então. Nós aí- estudamos Caravaggio juntos, porque era isso que ele tinha que estudar. Nossa Entendeu? Senhora, que maravilha. Pensa. Que delícia. Ah, Então mas já até deu eu pra ia ver, né? reprovar, hein? Ah, para com isso, Gustavo. O meu era Não. colar vitral, era uns negócios com papel crepom e... Escola pública é mais suave. Bom, Olha, mas isso é importante da gente por que a gente está retomando esse assunto? Porque é importante a gente lembrar que, apesar de serem habilidades que a gente desenvolve na infância e na adolescência, é possível que a gente melhore essas habilidades ao longo da vida, tá? é Só mais que existem- difícil, né? Mas você pode. Sem Quais são dúvida as duas faixas etárias, ô Carol, em que é mais e que você tem esse desenvolvimento maior? Então, são 2 momentos, 3 a 5 anos de idade, então bem na infância, e 13 a 26 anos, que é essa faixa que a gente vai falar hoje, de 13 a 26 anos. Como estimular o seu filho nessa faixa etária a desenvolver essas habilidades de uma maneira mais eficiente, ou ajustar aquilo que ele não tem e que seja necessário, tá? Tá. Bom, a melhor maneira de aprender qualquer habilidade é realmente praticar a habilidade, certo? Isso é inegável, tá? Então a gente vai primeiro, vamos falar sobre o planejamento, Ivani, vai lá. Vamos lá, planejamento. Você que é boa de Isso planejamento, fica pra Ivani, ti, vai. é boa. Então, mas assim, olha, quando a criança é pequena, né, é natural que os pais ou os cuidadores façam o planejamento por elas. Típico, né? Já deixa tudo prontinho, né? Você vai fazer isso, aquilo, a criança só vai fazendo o que você manda. Só tá vira certo? executadora, né? Mas depois que vai se tornando adolescente, né, eles precisam aprender a fazer isso por si mesmos, né? Certo? Então não dá para você ficar querendo gerenciar a vida da pessoa que ela já é maior. Tem gente que faz, mas tá errado. Porque nunca o cara vai aprender sozinho. Então, evite microgerenciar a vida do seu filho adolescente. Não dá para você querer deixar tudo planejadinho para ele. Mas, Então, você pode definir algumas regras Isso. básicas, tá certo? Por exemplo, tem que fazer a lição de casa, né? Se precisa dormir, 8 horas de sono. Isso a gente fala lá no consultório bastante. Tem que fazer atividade física, tá certo? Isso é importante também. Outras coisas, por exemplo, que você pode definir na sua casa. Por exemplo, tem que comer todo mundo junto no jantar. Não é para ficar lá no seu quarto preso lá dentro. Às vezes tem famílias que vão à igreja, por exemplo, tem que definir tal dia de ir no culto da igreja ou ir na missa, tá certo? E assim, o que você vai falar é o que você quer que aconteça, agora deixa ele se resolver. Como é que ele vai fazer, que hora ele vai fazer a lição, problema dele. Mas você exige que a coisa seja entregue. Mas também não atenção, adianta mães. tomar banho às 4 da manhã, né? Atenção, mães de bebês, exerça isso com seu marido. Quando você tem as funções e os itens básicos do que deve ser feito com o bebê, deixe seu marido executar da forma que ele quer.
Então, você exerce isso desde que seu filho nasce, com seu filho e com seu marido, não é verdade? Não foram encontradas ossadas de crianças que ficaram com os pais, certo? Exatamente. Você volta da manicure e estão os dois lá, Estão vivinhos assistindo da futebol Silva. americano, com a fralda cheia de xixi, mas estão vivos, né? O importante é Exatamente. sobreviver. Não existem ossadas neste caso, A tá? fralda do tamanho né, Exatamente. do anel de Saturno. Né? Exatamente. E é isso, como outra forma. Então, existe um planejamento, um projeto grande. Então, inscrição na faculdade. Você senta com seu adolescente, com o seu filho, e pensa, deixa ele escolher, deixa ele falar, deixa ele projetar, deixa ele entender qual é o caminho que ele sugere ou que ele pretende fazer para alcançar o objetivo. Então, você vai ajudar ele a traçar metas, não desenhe as metas. Isso que a Ivani Deixa ele falou. ter as ideias antes de você, não Antes vai de falando, não é? Uhum. Bem que o meu marido queria que o Fernando fosse médico. Sério? Queria, mas ele não quis. Não quis, pronto. Tem que Teve que- aproveitar o material, né? Que vocês compraram, tudo. os Não é livros. verdade, Aí, Gustavo? tá Já vendo? até é certo que nem nada dá. Faz tanto tempo já, Gustavo, que já nada mais é atualizado. Mas ele queria. Mas tudo bem, o menino não quis, tá certo, vai, faz o que quer. Mas ele tá fazendo a profissão do futuro. Do futuro, não. A profissão, A né? profissão, é. É. Um déficit de 400 mil profissionais Tá só no certo Brasil. que mandaram embora todo mundo, mas tá certo. Mas Tem não, mas isso déficit. aí é outro problema. Tem né? déficit. Tem déficit. E mais do que isso, envolver o filho ou adolescente no planejamento das funções familiares, certo? Então, isso você faz com que ele se envolva, ele planeje, ele execute a função da rotina Não, você familiar. vai fazer uma reforma no quarto, lá está. Fala o que você quer que faça. Sim. Quer que chama pra fazer uns... Sabe fazer uma coisa uma gostosa? pintura que nem o Gustavo fez aqui nesse... Uns grafites uma no seu grafite, quarto? Sim. então. Ou até, Ivani, planejar férias. É uma delícia planejar férias. Vai escolher onde a gente vai visitar, o que a gente vai ver, o que a gente vai priorizar. Olha como é difícil. Nas Onde a gente vai últimas comer, férias, em o que meu filho restaurantes? não planejou, não falou nada. Eu decidi tudo, Carol. Mas acho que foi também meio correria, né, Ivani? Foi Depois de uma correria, pandemia mas caótica, mas a gente habitualmente Devo admitir tenta, né? que dessa vez eu que fiz tudo, ninguém nem sabia de nada. Mas quem gente. você acha que cuida do roteiro na casa da Ivani? Ah, e meu Paulo. O Paulo, acho que ele só vai. Pega Mas a ele chave dá do os carro e pitacos, vai, ele sabe? dá os O Paulo, com a sua flexibilidade, ele vai, ok, Ivani. Ok. Verdade. E se der errado, fala, Razão. tá vendo? Mas também sei que cuidou. Fui se eu fosse mesmo, Ivani. Fui eu mesmo, Ivani. Foco. Beleza, foco. Olha, o foco é a explosão do uso dos dispositivos eletrônicos levou a um problema imenso de foco. A gente sabe que as telas prejudicam, dificultam o foco, tá? Então, tem uma gratificação. Por quê? A tela tem uma gratificação instantânea que torna difícil deixar de lado e focar nas tarefas menos estimulantes. Isso é óbvio, tá? Uhum. Então, como a gente vai estimular o foco? Você tem que falar sobre como a mídia social e a internet podem interferir na vida diária, ou até nas lições de casa, enfim, todo o restante, e ajudar a criar estratégias para gerenciar a distração. Não só isso, mas acho que também ser mais linha dura. Olha, Exatamente, é tanto Ivani. tempo de tela e acabou. Você vai explicar para depois você dar a ordem que é 2 horas de tela e acabou, não tem lógico. discussão. Né? Não tem, mas o Outro dia videogame é tinha um novo. menino lá acho que chorando que queria 8 horas em vez de 5 horas. Eu falei, gente, como assim? Aí não dorme. Que história né? é essa? Sim. Não dá. Outra, refeições sem tela, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Tempo para ter em família. Não dá para ficar cada um na sua tela, né, gente? Com certeza. E isso você inclui os adultos também, né? Sim, e estimular atividades que não envolvam tela. Então, assim, cozinhar, assar, construção de pequenas coisas, ou consertar alguma coisa em casa. As crianças podem participar disso, fazer o crochê. Eu sei que hoje em dia é difícil, gente, mas, por exemplo, eu tinha uma avó que fazia tricô. Eu nunca aprendi, mas ela tentou me ensinar várias vezes. Puxa, você passa horas a fio ali tentando fazer um ponto que depois se solta e se perde tudo, mas tá tudo bem. Mas eu estava longe da tela. Tem criança que tem habilidade manual que descobre. Eu vejo a Maria a habilidade que ela tem de pintar. Como a gente Sim. descobriu? Porque deu um livro de pintura para ela. Eu nunca falei, ia nossa, saber. cara, ela pinta. Tem Olha criança que lá. toca piano, que toca... Não, Exatamente. por favor, né, gente? Tem mais coisas para fazer, além de ficar na tela. E mais do que isso, né, Ivani? Não é só para deixar a criança fora da tela, mas é para estimular o foco. Então, na hora que a criança tem que parar, olhar e se concentrar naquela atividade, você está exercendo o foco. Você está exercitando o foco também. Não só colocando a função em prática, mas você está exercitando também para melhorar o foco do seu filho. Mas também não adianta dar o caderno de pintura, deixar a criança lá e pegar o celular. E Exatamente. Pelo amor de O Deus. que né? requer foco que a gente não faz? Leitura. Tem muita gente que não lê livro. Por quê? Porque fala, não consigo ler livro. Porque eu começo a ler, minha cabeça viaja. Isso é falta de foco, gente. Eu sou esse. Nada melhor do que leitura para você exercitar o foco, certo? Bom, mas o seu problema eu já disse qual é. Provavelmente tem uma dislexia aí no meio. É uma outra história. Agora, hoje, Gustavo, o pessoal não lê porque não tem vontade, entendeu? Por quê? Porque só ficar na tela vendo TikTok, gente, é mais fácil.
Pensa. As dancinhas, inclusive. Quem foi o chinês que inventou isso, gente? Tá- Desculpa, TikTok. Tudo será Eu sei que inventado. a gente Tá tá no trilionário, não tá Tá. bilionário. Sei que a gente tá no TikTok, mas ainda é o TikTok pra ouvir a gente falar, tudo bem. Mas aquela outro resto de coisa que não tem nada. O que presta no TikTok? Pediatra Guess. Ponto, isso acabou. aí. Falei. É isso aí. Autocontrole, Ivani, vai lá. Bom, esse aqui é importante que você esteja atento às próprias reações nas diferentes situações, certo? Coçou o pescoço, hein? Por exemplo, gente, se você se perde para chegar no estúdio do Pediatra Cast, Esse dia foi épico. você entendeu? Você não adianta você ficar xingando. Aí Deus o e amiguinho mundo. tenta mandar um áudio e piora. Nossa, entendeu? A pessoa tá totalmente descontrolada, gente. Certo? Autocontrole, ele tende a maneira dia- muito negativa. Esse dia a gente entendeu? almoçou com você, Ivani. Como você reage à raiva e à frustração? Já sabe, né? Sim, sim. A raiva a raiva no volante é um problema pra você? Ivani, Nossa não Senhora. tem nada de bom. Que bobagens. Levar você, Você num preste carrinho de atenção. bate-bate. Vou dizer um negócio, Carol. Lembre-se que os seus filhos, eles estão prestando atenção quando eles estão lá no banco de trás, no que você fala quando você está dirigindo. Sim. Você chuta o pau da barraca? Você está nervoso, descontrolado? Ele está lá só olhando e entendendo o que você faz, tá? Então, vamos lá. O que você faz para ajudar seu filho a aprender o autocontrole, mesmo Então, aquele que você não tem? Vai, vamos lá. Exatamente, mas quando você explode, você tem que falar sobre os seus sentimentos e sobre as estratégias de lidar com isso. Então, mais uma vez, a gente falou isso no nosso outro episódio. A gente vai errar, a gente vai se frustrar, a gente vai cometer deslizes, mas é importante que a gente fale. Então, no caso do autocontrole, você não só vai falar sobre a sua frustração, mas qual foi a forma que você encontrou de lidar com aquilo. Então, o que a pessoa que estava perdida deveria fazer? Respirar fundo. Para o carro. Respira fundo. E ligar o certo? Waze. Aceita a ajuda do colega. O Né? Waze naquele dia não estava funcionando? Ou seja, aceita a ajuda do colega. É isso aí. isso, tá certo? Segue o que a pessoa está te falando, para você sair dessa situação. Exatamente. Ou aquela pessoa que te irritou, não é? Demais, porque chegou e te deu uma notícia horrorosa ali Sim. no meio da tarde, De entendeu? forma inadequada. Você vai lá no banheiro, segura e grita do travesseiro, tá certo? Você não vai E aceita pular. ajuda por mais louca que ela seja, né? Tipo, a amiguinha é buscar lá, né? Exatamente. É. Exato. Esse Mas dia você tem foi que louco. discutir depois das perturbações, uma vez que todos tenham se acalmado. Então, assim, todo mundo acalmou, aí vocês vão conversar. Ivani, vamos conversar? Rolou Gustavo, isso também, né? Pra Gustavo. galera entender, né? Acho que deu pra entender que a Ivani não chegou aqui no estúdio e o autocontrole dela foi pras cucuias. Que como já diz não minha existia mãe. muito, aí é que foi para menos Isso aí. negativo, né? Como diz o João, pro Beleléu. Pro Beleléu. Mas aí, Então. de fato, você vai chamar o seu adolescente. Na hora que ele chutou o pau da barraca, ele fez um pitizão. Nessa hora não adianta conversar, concorda? Não. Essa hora ele tá descontrolado, igual birra de criança pequena. Igualzinho, gente, só muda a idade. Deixa o cara fazer o pitizão dele, daí você vai chamar e falar, vem cá, cara, senta aqui, vamos lá. Bonitão. Cadê, né? Passou dos limites. O que você acha disso? Ouça primeiro. Não vai acusando e falando, porque às vezes ele vai te dar um monte de resposta no discurso, ele vai se ouvir, ele vai falar. É cheio de razão, né? Quando Opa! o negócio tá quente, é cheio de razão. Exatamente. E aí Com você vai falar, certeza. cara, você podia ter feito assim, você podia ter feito assado, ter poupado o nosso tempo, poupado o desgaste, ter ganho ponto comigo. Fechou? Acabou. Vamos ensinar, tá bom? Perfeito. E aí- também mostrar, ó, o que você fez, olha lá o que aconteceu com os outros. Exato. Pegou mal. Você viu? Você ficou com uma cara de quê? Todo mundo olhando, você fez isso. Você acha o quê? Que você saiu por cima? Né? Mostrar que papelão no Sim, final, sim. né? No nosso caso, a gente começou a comer, né? A gente se alimentou direitinho. Quando você chegou, você não comeu. Mas a Exatamente. gente, ó, pandu Mas- cheio. Mas ainda perdi Ah, isso, perdeu. ainda perdi a comida. É. Ou seja, é isso, Isso, tá? você Entender vai- que não... né? Consciência, vai exercitar autocontrole e conscientização. E aí nós vamos para a conscientização de fato, Ivani. Que é isso aí. O adolescente, em geral, está no mundo dele, né? Ele, o mundo dele e acabou. O resto não existe. E não é bem assim, né, Carolina? Não, com A pessoa está inserida numa sociedade com um monte de gente em volta, gente que está precisando da ajuda, que ele pode ser útil.
Isso é bem importante, né? Que a gente acho que falta um pouco aqui nessa nossa vida aqui no Brasil. Acho que não sei se a gente não... Tá todo mundo dentro do seu umbigo mesmo, né? Mas eu acho que também o ritmo e a característica da vida das pessoas, né? Essa vida voltada para a rede social, que não conscientiza ninguém. As pessoas não veem notícias, não leem nada. As pessoas não conversam em ambientes públicos. Então, a conscientização fica mais difícil de você colocar só na teoria, porque na prática ninguém tem uma consciência de coletividade, né? Então, é importante que você traga isso para dentro de casa. Então, fale sobre eventos atuais e de história nas notícias. Fale sobre como isso afeta as pessoas, o quanto é importante exercer a compaixão, né? Esse cuidado com o outro. Então, quando você traz um evento, sei lá, guerra da Ucrânia, o que está acontecendo na Ucrânia agora. Teve recentemente uma médica que foi morta por um míssil a caminho, uma médica oncologista que não deixou o país para cuidar das crianças com câncer, e ela foi morta por um míssil. Puxa, eu conversei com as meninas porque quando eu li a notícia, eu tive uma crise de choro. Inesperado, habitualmente não acontece, mas eu fiquei pensando, puxa, alguém que está exercendo a função maior de cuidar do outro é morto por uma guerra infame, enfim. E aí, quando eu fui contar para as meninas, eu me emocionei de novo. E elas perceberam, mamãe, você está triste? Eu falei, gente, estou muito triste. Porque a mamãe pensa que poderia ser ela. Essa mulher tem uma história, essa mulher tem uma família. E assim, a vida dela acabou por uma bobagem, assim, um evento catastrófico. E aí você percebe que a criança fica tocada. A Maria chorou, a Laura ficou quieta. Minha intenção não era entristecer, mas aquilo rolou naquela hora e a gente falou sobre uma situação muito dramática e que continua acontecendo, né? Então, se a gente não traz essa discussão para dentro de casa, por mais difícil que seja, parece cruel, parece difícil, mas nossos filhos precisam saber o que acontece do muro para fora. Senão não vai... Você sabe que, assim, não é só conversar, mas eu acho que também fazer o adolescente participar, muitas vezes, de locais em que ele poderia ajudar. Isso, assim, não é muito fácil, tá? E, às vezes, quando você tem, assim, um incentivo, por exemplo, né, na escola, ajuda muito. Por exemplo, o Fernando, na escola que ele estudava aqui no Brasil, eles tinham eles faziam, davam aulas de inglês para alunos da escola pública. Então, os alunos iam até a escola dele e ficavam, e os alunos que faziam a aula e davam aula para eles, entendeu? Né? Então, na verdade, era uma coisa bacana, ele gostava disso, eles tinham contato com esses alunos. E era bom para ambos, né? Sim. Sem dúvida. O Fernando exercitar e repassar o conhecimento. Então, isso foi bem legal. Podia ser melhor até, tá? Porque eu mesma vi uma dessas aulas e tudo, podia ser melhor até, mas já era alguma coisa. Para zero, era ótimo, né? Para quem não tinha nada. Então, né? Então, assim... Isso é uma coisa que podia acontecer mais, né? Sim. Nem todas as escolas fazem isso, mas as escolas podiam ter essa iniciativa, escolas particulares, pegarem escolas públicas perto e... Né? E você precisa ajudar a sua criança. Então, agora a escola das meninas, eles estão recebendo refugiados do Congo. Falei para Ivana isso hoje. Que legal. E as meninas simplesmente citaram, mãe, veio fulano que ele veio do Congo. E elas não tiveram noção da dimensão disso, né? Então, também cabe aos pais o movimento da escola, mas a escola não vai ficar falando... A criança não quer que a criança faça diferença. E nem eu quero, nesse momento, que elas entendam como diferente, mas que em algum momento elas têm que entender o movimento legal que a escola fez, a oportunidade que a escola gerou. Por que veio essa oportunidade? Por que essa pessoa precisou dessa oportunidade? Porque ela é incapaz, incompetente? Não, porque ela não teve como ir lutar contra. Então, assim, são consciências sociais, consciências de coletividade que a gente tem que gerar dentro de casa. E é isso, acho que esse estímulo existe... Mais do que nessa fase também, mas quando o seu filho é muito pequeno, é a janela melhor para você estimular a consciência, né, Ivani? Acho que a consciência, todos eles, mas a consciência de fato é muito legal você estimular. Então, eu acho que a gente junta isso, por exemplo, quando você está numa família, num jantar, por exemplo. As pessoas podem falar o que elas fizeram, e você colocar isso e comentar sobre coisas. Isso sempre traz uma discussão. E a criança fica, assim, mais inteirada dentro do mundo. Exatamente. Não fica aquela pessoa alienada, que é o que a gente vê muito hoje, que é só adolescente no celular, gente, que não está entendendo nada. É ridículo isso, por favor, né? Exato. E por último, Ivani, a flexibilidade, né? Que a gente sabe que o tempo todo a vida vai brincar com você e vai te exigir flexibilidade. Então, você faz um planejamento incrível para o seu dia e, de repente, cai uma árvore no meio da rua, ou alguém fica doente, um filho fica com febre, alguém desmarca o consultório, alguém pede demissão. Alguém pede demissão. Alguém que está com você há 20 anos pede demissão, Gustavo. Já tem noção? Que lindo, né, e você tem que ser flexível e tem que tocar a vida. Então, tem que treinar a flexibilidade. Tem que... desenvolver a flexibilidade. Aí que é bom você ter alguém flexível do seu lado, viu? Porque a Carol
é nota 10 nisso, né? Isso aí. Porque ajuda a segurar a barra quando a coisa tá feia, né? Então, você vê... Que são 200 mensagens no WhatsApp perto de 400. Vamos dividir, né? Essas 5 mil juntas. Ou seja, não dá para ser muito rígido Exato. com a agenda do seu filho adolescente, gente, né? Tem que priorizar, tem que aprender a priorizar, ver o que pode ser perdido, o que pode ser adiado, quando acontece alguma coisa. Isso. De bom, de ruim, né? Lá em casa teve uma dificuldade tremenda quando choveu e tinha um zoológico marcado. Ixi, Maria. Eu lembro desse dia, foi bem difícil. Deu ruim o negócio. Não, deu ruim, porque é praticamente impossível fazer zoológico com chuva. Sim, Né? Mesmo que você sim. tenha, Não né? tem Não, é mesma lógico. graça, né? Não, é impossível. E foi difícil lidar com a frustração, né? Já era um negócio bem planejado há muito tempo e era um domingo, não tinha espaço para manobra. E aí teve Foi que meio revirar. perrengue, né? Foi difícil. Mas aí hoje a gente tem também a prévia, né? De explicar, olha, se Talvez tudo der não dê certo, Sim. diante Legal. da Sim. da temperatura, pressão e desastres naturais e também possibilidade de chuva, É isso iremos aí. no zoológico. Legal. Se não, faremos outra coisa. É isso é isso legal aí. até para você encorajar a espontaneidade. Então você vai pegar seu filho na escola numa sexta-feira, você vai falar: filho, que tal agora se a gente vamos comer fora? Puxa, Vamos que coisa jogar um mais boliche? espontânea. Ao invés de ir na natação, vamos jogar essa natação para amanhã? Me propõe alguma coisa pra gente fazer. Então deixa ele ser espontâneo Isso quando aí. cabe a espontaneidade, porque ele vai aprender a... Opa, Eu ouvi um Outback, olha aí a publicidade. Por que a gente não vai comer uma costela agora, né? Um ribs Exato. on the barb. Mas isso também parte, muitas vezes, de um exemplo, né? Em que Isso. você também coloque, você também não fique desesperado se deu errado, né, gente? Né? exatamente. Isso é duro, eu sei que é duro. E isso é tão duro quando a gente pensa que sempre que você deixa seu filho adolescente fazer alguma coisa, tem uma grande chance que ele fracasse. Sim. Certo? Então, é importante que você resista ao impulso de pular imediatamente para ajudar e consertar e trazer a solução. Deixa que seu filho exerça esses 5 pontos que a gente falou agora e que ele tente encontrar uma solução espontaneamente. Claro que você está ali para ajudar e que muitas vezes você vai estar na vida adulta também, mas é importante que ele comece a exercer e perceber o quanto ele é capaz, porque quando a gente se sente capaz, a gente se aventura e a gente melhora naquilo que a gente Isso, precisa e fazer. dentro da flexibilidade dando positivo também, o quanto foi legal aquilo, né? Exatamente. Que aí- Reconhecer, né? Falar que você surpreendeu, que bacana, que ele foi Isso. capaz. É isso aí, Gu. Muito bem. Certo? É Maravilhoso, hein? Eu vejo você no próximo episódio, próximo domingo. Mas não deixe de conversar com a gente. Se você tem bebê, adolescente, independente da idade do seu filho, se o PediatraCast é pra você. Se você tá ouvindo, converse com a gente lá no @PediatraCast do Instagram. E se você quer ver a gente dançando no TikTok, você tem que correr lá agora pra ver as dancinhas no Você TikTok. vai dançar junto com a gente. É isso aí. PediatraCast. A gente se vê no próximo e Tchau! tchau!